Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, transformando palavras em imagens. Objetivos da nossa aula, pode colocar para eles, por favor. A apresentação de pesquisa em painel, cartaz ou infográfico. Objetivos da aula: realizar as operações de apresentação do texto em painel, cartaz, infográfico para divulgar resultados de pesquisas, por meio de apresentações orais, com apoio de painel, cartaz ou infográfico. Andreia? Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vamos, então, à acolhida. Ai, Andreia, lembrei de uma coisa. Você me permite? Diga. Diga agora o cálice para sempre. Colegas queridos que estão conosco, pedindo aqui para a Andreia, né, a autorização, que a aula é dela. A gente já comentou um pouquinho sobre isso na aula do 6º ano, eu gostaria de chamar vocês para essa reflexão também. Mas, antes de tudo, agradecer a todos aqueles que nos dão apoio, que estão ali juntos, né, com a gente nessa jornada. A gente queria pedir um pouquinho da reflexão de vocês quando forem escrever lá no chat, que isso, embora não pareça, causa um impacto muito grande para a gente que está aqui. Então, nós recebemos assim muitos comentários indelicados, mal educados, do tipo, que aula cansativa, que aula chata. Então, isso, embora não pareça, causa um impacto assim, muito grande na gente. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, jamais, de forma alguma. É um conjunto, a gente sabe que vocês têm, com certeza, muitas dificuldades onde vocês estão. A gente quer só trabalhar em parceria com vocês e a gente sabe que não vamos conseguir atender a todos, infelizmente. Mas o nosso objetivo aqui, sim, é atender a maior parte possível, de alguma forma, da melhor forma. Aquilo que a gente faz é com carinho. Algumas coisas nós conseguimos adaptar, outras não, temos que seguir ali à risca o material. Então, a gente pede um pouquinho mais de cuidado de vocês quando vocês forem falar conosco. É claro que as contribuições sempre são aceitas, né? Mas pensem, por exemplo, quando o coordenador tem que ir na nossa aula assistir, que ele fica lá no fundo, imagine se a coordenação senta lá no final da nossa aula e começa a falar para 40 ali, né? Que aula chata, professora, que aula cansativa, por que você não escolheu outro texto? Você deveria ter escolhido outro texto. Isso não tem nada a ver com os alunos, né? Imagina qual seria a sensação de vocês lá na sala, né? Então, seria assim, muito complicado, muito delicado. Eu comentei também na aula do 6º ano, tem professores meus assistindo às aulas, então, assim, é uma experiência que eu não tenho. Então, assim, não é nada de competição, assim como a Andreia também, né? Então, é um trabalho em parceria. Então, a gente queria pedir cuidado de vocês, né? Quando vocês forem comentar, tá bom? Muito obrigada, espero, assim, que vocês tenham entendido, não é de nenhuma forma querendo agredi-los, não, é só chamar a reflexão e essa colaboração mesmo conosco, tá bom? Muito obrigada. Andreia? Obrigada, Elaine. Bom, professores, eu só vou endossar o que a Elaine falou, dizendo o seguinte, ela fez uma analogia muito boa, né? Se os coordenadores entrassem, então, nas aulas e dissessem lá do fundo que aula chata, parará. E acho que pior do que isso é a questão do contexto em que nós nos encontramos, né? É um contexto de educação. E nós somos sempre os exemplos para os nossos alunos. E os alunos, quando vocês dizem, eu falo, alguns de vocês, que é uma minoria, inclusive, mas essa minoria é o bastante para quem está aqui, no momento em que nós estamos aqui, nós estamos prestando atenção em tantas coisas ao mesmo tempo que vocês não têm noção disso. Por isso que, inclusive, eu faço um convite, Elaine, né? Uhum. Quem de vocês quiser ter essa experiência, como moderador, né? Acompanhe-nos lá nas redes sociais e fala, olha, professora, eu tenho interesse. Com certeza nós traremos vocês aqui para vocês terem essa experiência, que é, inclusive, muito legal, é muito bom. Mas é claro, até eu li alguém colocou assim, ninguém agrada a todos, mas a gente nem está aqui por isso, né, Elaine? A gente está aqui trabalhando, assim como vocês estão aí trabalhando. Então, a gente só pede assim, para que vocês se coloquem um pouquinho nesse lugar de críticas
críticas a gente também recebe, né? Sem problema nenhum. O que a gente errou, se falou alguma coisa que ficou, né, meio nebuloso, pode colocar para a gente. Procure-nos nas redes sociais. Aconteceu uma coisa muito interessante com uma professora, né? A professora Vânia, vou repetir o nome da professora Vânia, porque eu falei para ela uma vez uma coisa e a professora Vânia virou minha amiga agora. Ela entendeu super bem o que eu falei, eu entendi o que ela falou. Então, é nesse sentido que a gente pede a colaboração, Sim. né, Elaine? Nós estamos aqui tentando fazer o melhor. A gente fala tentando porque nem sempre a gente consegue, né? E é pensando nos alunos, em primeiro lugar, não vou negar, porque é o nosso público-alvo ali, mas nós também pensamos em vocês. Então, quando a gente propõe alguma coisa diferente, é pensando que, poxa, talvez isso o professor também tenha condições de fazer. Né? Então, a gente não vai colocar coisas mirabolantes que, de repente, você vai acompanhar e falar, puxa, está viajando essa professora. Não é assim. A gente só está fazendo o que é possível fazer também em sala de aula e muito melhor do que a gente faz aqui. Afinal de contas, nós estávamos na sala de aula, né? Eu saí da sala de aula para cá. Então, eu conheço a realidade, sim, né? E eu conheço essa realidade já faz tempo, já passei por várias transformações. São 31 anos de sala de aula. Então, a gente não está aqui brincando, né? Ou querendo só elogios. Não, a gente só gostaria da colaboração, né, Elaine? Sim. Ok? Estamos abertos aqui a mais conversas também. E convido aquele que tiver vontade de vir aqui, ser moderador, para entender como é gostoso até. Um dia gostoso, é uma dinâmica bem diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Acolhida. Você já realizou a sua pesquisa? Que tema abordou? Nós estamos falando de pesquisa, certo, Elaine? Lembra, né? Nós começamos com o texto da Má Alimentação, estamos falando de pesquisa. A nossa pesquisa ainda não acabou, lembra? Eu falei ontem, aliás, eu falei terça-feira para vocês, a nossa pesquisa ainda não acabou. Amanhã nós temos a presença da nutricionista. E vocês? Alguns até já me mandaram o que estão fazendo de pesquisa e alguns continuaram nessa linha de alimentação também. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês colocarem para nós no chat. Vamos lá, então. Ó, o aluno Gabriel, da Promárcia, colocou assim, eu realizei e o tema foi sobre desigualdade social. Muito legal. Depois temos aqui Douglas, da Procláudia. Tema da minha pesquisa, alimentação. O Gabriel colocou assim, ó, não realizei ainda, mas farei hoje. Tá bom. Deixa eu ver aqui outro. Aluna Larissa, da ProArlete. Sobre as suculentas, olha que legal. Vamos lá. Cauã, da ProJuliana. Sim,
como a pandemia tem... Ai, me perdi aqui, mas é como a pandemia está afetando a vida das pessoas. Isso tá. mesmo. Uhum. Aí o Rogério, do ProLuiz, também colocou. Sim, como a pandemia está matando a vida das pessoas. Está matando as pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Por enquanto foram essas, André. Você viu alguma outra aí que eu você vi comentar? O Diego falou sobre desmatamento. Fiz sobre desmatamento. Acho que é pro Rosi, alguma coisa que eu não lembro agora o resto. Ou é Rose, ela falou que os alunos estão falando de verbos e de história. Também legal, né? Sim. De verbos ou de história. Também dá para fazer um monte de cartaz, um monte de painel e deixar na sala de aula, né? Aquilo reforça, muito bom também. O Felipe, da ProElaine, achei interessante também, ele ainda não realizou, mas o tema que ele irá pesquisar será sobre desnutrição infantil. Muito bom também. Legal. Aí tem aqui, a Tamires, acredito que, acho que é Cisley. Eu pesquisei sobre a obesidade infantil e suas consequências, lá da Escola Antônio de Pádua, Ribeirão Pires. Eu peguei outro aqui também que está fazendo sobre obesidade. Achei bem legal. Significa que vocês estão usando aí o primeiro texto, né? Pegaram aí um gancho aí no vídeo, né? Que falou de obesidade. Isso tem sido muito bom. E cada um está fazendo de acordo com os seus interesses, né? Aí uma professora falou, estamos fazendo principalmente sobre aquilo que não entendemos. Ela quis dizer alguma coisa assim. É isso mesmo, né? É ter a curiosidade. É lógico que tem um monte de coisa nós não sabemos, né? E a pesquisa vai suprir algumas, né? E um pouquinho só, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe um pouquinho. Sim. Né? A gente tem a noção assim do quanto aquilo é afunilado, né? Muito bom. Vamos lá. Então, na verdade, hoje, coloquem o próximo slide que eu vou falando. Seria o planejamento do painel, do cartaz, né? Do infográfico. E assim, eu tinha escrito um negócio e apagou de novo. Parece mentira, mas eu já coloquei na minha listinha de nomes aqui, o nome das pessoas da produção que estão tentando me derrubar, né, Elaine? Amanhã o Leandro só entra com a mãe dele, viu, Leandro? Sua mãe tem que vir até aqui. Tadinho, a gente tá brincando. Mas é sem querer, não sei o que aconteceu. Ele nem estava próximo ao computador hoje. Mas não tem problema, Leandro, a gente te perdoa, hein? Vamos lá. Planejamento, então, do painel, cartaz ou infográfico. Em cima daquilo, em cima da sua pesquisa, né? Eu vou falar mais ou menos como seria o meu. Então, olha só, você se lembra que nas primeiras aulas desta SA, né, dessa sequência de atividades, lemos uma notícia que apresentava um estudo científico e, em seguida, um infográfico que representava o texto em imagens. Essa será a sua tarefa agora, transformar o seu texto em um painel, cartaz ou infográfico. Para isso, siga as orientações a seguir. Então, selecionar as informações mais relevantes do seu trabalho, como título, tema e pergunta. Planeje de que forma você vai produzir seu painel, cartaz ou infográfico e lembre-se que você pode usar gráficos, tabelas, ilustrações ou qualquer outro elemento visual que chame a atenção do público. Nós usamos, né? Tinha na apostila que trazia a porcentagem, né, das pessoas que passaram a utilizar alimentos mais saudáveis e depois pessoas que passaram a utilizar bastante ultraprocessados. Então, o que estava lá foi transferido para um gráfico e ficou muito mais visível, né? Muito mais acessível em relação à compreensão, certo? Então, por exemplo, tem um slide aí, pode pôr no próximo? Que eu separei. Então, o título tema e pergunta. Então, por exemplo, da minha, que eu estou fazendo, né, sobre alimentação, o título poderia ser Consequências de uma má alimentação, né, título. O tema, aí eu poderia colocar aquele que eu fiz para chegar no glaucoma, né, então, má alimentação, diabetes, má alimentação versus diabetes versus glaucoma. Já afunilei mais um pouco. Sim. E pergunta, que é glaucoma, por exemplo, poderia ser isso, certo? Então, poderia pensar nisso para partir para o meu painel, para o meu cartaz, né? Utilizando tudo que a médica disse para nós, ok? O próximo, planejando então a apresentação. Vocês precisam fazer isso e depois
apresentar, né? Então, chegou a hora de planejar, de apresentar seu trabalho de pesquisa para os colegas. Veja a seguir algumas dicas para sua apresentação. Ensaie sua fala antes, se precisar, leve um papel com algumas anotações para ajudar. Utilize o painel, cartaz, infográfico como apoio para sua fala. Fale com calma e articule bem a voz. Não fique tímido. Lembre-se de que estão todos aprendendo e que falar a um público é uma habilidade que precisa de treino. Precisa de treino, sim. A gente sabe que é difícil isso, viu? Não se esqueça de falar sobre as informações mais importantes da sua pesquisa. Então, você vai tremer na hora, né, Elaine? Uhum. Todos tremem, Sim. né? Você vai tremer, mas faz parte do processo aí. E com o tempo você vai se acostumando. Uns têm mais habilidade, outros menos. Então, vai gaguejar, vai esquecer o que precisava falar. Por isso que é bom ter um papelzinho, né? Um lembretezinho. Não é ler tudo que está ali, que também fica chato, né? É. Mas um lembrete. Diga, o que você tá... Sabe o que é legal? Eu lembrei aqui. É claro que é uma outra situação. Mas outro dia eu estava vindo trabalhar e estava ouvindo uma rádio que eu gosto bastante. E eu acho legal que os dois que apresentam ali, eles sempre dão uma gaguejada. Dão uma gaguejada, aí um complementa o outro. Então, assim, deixa a gente, pelo menos a gente que está aqui, né? Eu penso em mim. Então, eu falei assim, eu não sou jornalista, nem apresentadora, né? Mas eu acho legal ouvir quem tem essa experiência, né? E observar que eles também têm essa dificuldade, vão gaguejar. Então, assim, quando a gente estiver apresentando um trabalho, pensar nisso, né? Que vai acontecer, claro. É claro que a gente não pode ficar o tempo todo ali gaguejando, não sai nada. Mas manter a tranquilidade. É natural que isso aconteça, né? Então, não deixar que isso desvie aí o seu foco ali da apresentação. E o legal do cartaz é isso, que é uma base. Então, eu esqueci, dou uma espiadinha ali e relembro aquilo que eu Aproveita o falar. Próprio cartaz, né? É. Mas para isso você precisa estar por dentro Do assunto. das informações, né? Também não adianta, sabe aquela divisão de trabalho que é feita assim, você faz Esquarteja, né? a primeira parte, eu faço a segunda e o outro faz a terceira. O que era para fazer a terceira, ele não fez. Ou faltou, né? Aí vai dividir entre todo mundo o trabalho todo, mas vai chegar na hora, não vai ter o que falar. Então, precisa tomar cuidado com isso. A né? Procislei colocou aqui, até complementando o que você disse. Ó. Achei muito importante eles optarem pelo tema e como estamos planejando o infográfico, eles estão percebendo a dificuldade, dependendo do tema, em coletar dados, direcionar e redirecionar sua pesquisa. Esse processo, essa discussão com eles está muito interessante e produtiva, que vai auxiliar na produção do cartaz, na apresentação ali na hora. E mesmo que a gente perceba que tem essa dificuldade com o tema, se eu pesquisei e dividir direitinho, fica mais fácil, né, André? Sim. Se eu sei sobre o assunto, mesmo que dê uma gaguejada, eu consigo retomar. Agora, se eu não sei o que está acontecendo, eu vou precisar ler o tempo todo, eu vou me perder. Sim. Né? Então, toma cuidado. Aí, por exemplo, olha, para a pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, eu colocaria o que é glaucoma, por exemplo, né? O que é, acho que eu vou colocar na lousa de novo, vamos ver. Eu escrevo antes, porque quando a gente escreve na hora, ela não acompanha direitinho. Eu vou usar, tem um em branco aí? Tem um em branco? Acho que é o 8, né, que está em branco. Tem um em branco? O 8. Então tá, vou colocar mais ou menos o que eu teria feito, vai. Vamos lá se eu vou conseguir. Vamos lá. Então, eu teria colocado... Opa, deixa eu ver se eu estou na cor certa. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma coisa simples, tá? Como se fosse só um cartazinho, tá faltando imagem, né? Vou escrever devagar, porque daí é mais difícil de errar. Então, glaucoma. Aqui está o título do meu trabalho. Daí eu colocaria uma primeira pergunta. Não, enquanto ela vai escrevendo, eu vou até comentar aqui. Essa letra pedagógica dela aí, gente, se eu for escrever, meu Deus. A letra dela é de fundo 1. Bonitinha. É muito treino. Mentira. Treino no primeiro ano mesmo, né, da escola. Muito treino no primeiro. O que é, então, glaucoma? Aí eu coloco, o que é? Depois eu posso colocar mais uma pergunta. Ou uma pergunta não. Pode ser uma pergunta ou pode ser um tópico, né? Eu tinha colocado, peraí, deixa eu pegar meu outro papel. Olha eu aqui também com os meus papéis. Eu tinha colocado,
Grupo de risco. O que é? Depois eu coloquei. Grupo de risco. Tá vendo por que eu prefiro escrever antes? Porque senão fica meio parado o negócio aqui. Aí, grupo de risco. Aí vem e coloca as informações. Eu vou ler para vocês umas informações aqui, porque senão vai ficar muito parado. Depois do grupo de risco, eu vou colocar incidência. Então, incidência. E aí eu vou ler algumas coisinhas para vocês. Nossa, parece que o Leandro acho que está me ajudando, porque o negócio está indo bem agora. Obrigada, Leandro. Incidência, vamos colocar o outro. Era sintomas. Sintomas. E isso tudo vocês vão colocando aí imagens, né? Coloquem umas imagens para ficar bonitinho, para ficar colorido, para chamar atenção. E mesmo o que vocês vão escrever de incidência, sintomas, sejam breves, né? Porque senão ninguém tem paciência de ler o que tem muita coisa. Sintomas, depois eu escolhi... Peraí, o que eu tinha escolhido? Sintomas, eu escolhi acho que tratamento, vamos lá. Tratamento e prevenção, vamos lá. Tratamento. Eu vou fazer um comentário aqui para a Proelaine, tá? Tá. A Proelaine colocou assim, ó, quais aplicativos podemos usar para fazer infográficos? Vocês conhecem? Eu acho, eu não estou muito certa disso, tá? Mas que lá no Canva e no Prezi, eu acredito que dê para fazer, sim, infográficos, tá? No Canva eu não fui, porque a gente não... como eu não tinha o que a médica ia falar, como a gente faz muito tempo antes, e eu não tinha o que a médica ia falar, eu não coloquei. Aí o prevenção está horrível, mas vamos deixar assim mesmo, porque não temos tempo. Vamos lá. Então, por exemplo, ó, o que é glaucoma? Aí de uma forma simples. É uma doença que acomete os olhos e é provocada pela elevação da pressão ocular. É uma doença que não tem cura e quando não é tratada pode levar à cegueira. Ficou simples isso. E se for digitado, né, quem pode digitar, diminui aí o espaço do que você vai colocar, né? Aí, grupo de risco, na verdade, são grupos de risco, tá? Leiam um S aí depois do grupo. Então, idade avançada, filhos de pessoas com a doença têm 10 vezes mais risco de desenvolver a uropatia. Uma coisa legal que a médica falou foram os descendentes africanos e asiáticos, eles têm mais probabilidade de ter o glaucoma, né? E diabéticos, que aí entra naquilo que eu pesquisei, míopes, usuários de esteroides ou corticoides, hipertensos e pessoas que já sofreram trauma nos olhos. Então, grupo de risco. Incidência. A doença é mais frequente em pessoas com idade acima de 40 anos, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária, dependendo da causa que a desencadeou. Também curtinho, ó. Aí, sintomas, que eu achei muito interessante, a médica também acabou falando isso. A doença pode se desenvolver durante meses ou anos sem apresentar nenhum sintoma. Os sintomas só aparecem na fase mais avançada, quando a pessoa começa a esbarrar nas coisas. Ela falou que perde a visão periférica, né? Pois está perdendo a visão periférica, tá aqui. Vê bem o que está na sua frente, mas não enxerga o que está dos lados, né? Sintomas, então. Tratamento e prevenção. Então, após diagnóstico, o tratamento vai desde a utilização de colírios que baixam a pressão ocular, as cirurgias e ao uso do laser. A melhor maneira de prevenir o glaucoma, ela também colocou, é consultar um médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Sendo uma doença crônica e sem cura, ele pode ser controlado com o uso de medicamentos apropriados que normalizam a pressão intraocular e impedem que a doença avance, provocando a perda da visão. Então, olha, não falei muito? Eu falei muita coisa? Tá ótimo. Não, né? Um pouquinho de cada um. Olha só como seria bastante informativo. Sim. Né? E é claro, tem o que a médica falou, tem as outras pesquisas que a gente acaba fazendo e tudo a gente vai preenchendo. Mas o que ficaria bonito, né? Vai num cartaz, seria mais um cartaz aí, um painel. Coloca um olho bonito, né? Para enfeitar aí.
Grupos de risco, coloca aí um símbolo de cuidado, né? Incidência, arruma aí uma imagem para colocar. Os sintomas, né? Tratamento e prevenção, em tratamento e prevenção pode ter o colírio lá, a gotinha pingando, né? Então, são coisas que vocês vão associando, né? O texto verbal e o não verbal. E isso é que vai fazer com que o seu trabalho fique bonito, fique explicativo e fique acessível, né, em relação à compreensão. E eu fiz esse porque foi a minha pesquisa, certo? Então, um exemplo de como poderia ser, de como eu poderia ter dividido os tópicos do meu painel aí, do meu cartaz. Ok? E por hoje é só. Amanhã estejam aí para participarem da entrevista com a nutricionista, hein? Amanhã teremos mais informações importantes e, com certeza, quem está fazendo o trabalho aí sobre alimentação vai ter muita coisa para complementar, certo? Obrigada, Elaine. Obrigada, professores, alunos. Obrigada, produção. Obrigada, Leandro. Um beijo para você, Leandro. Até amanhã. Até amanhã. Beijos.